Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a coluna do Fabiano Lana, que é um colunista aqui do Estadão, que ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz que a direita está ganhando a luta por palavras. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma contratese dele aqui, eu vou tentar explicar para vocês que não, na verdade, o problema da esquerda não são só as palavras, o problema são as ideias. A esquerda se tornou o establishment, né? E nós somos o anti-establishment. Ele está dizendo aqui, está criticando o fato de que anistia, liberdade de expressão e censura, essas palavras que já foram uma vez, né? A esquerda sempre lutou pela liberdade de expressão, sempre lutou por anistia no Brasil, e agora é a direita que controla isso, né? Vamos entender esse caso aqui, porque ele tá com um erro clássico de achar que o problema é a palavra. Não, o problema é a ideia. E a ideia está entranhada na esquerda, a ideia errada realmente. Não tem como você pintar de forma diferente. Eu desafio o Fabiano Lana. Então diz aí qual palavra que você usaria para essa tentativa da esquerda de calar os brasileiros através da justiça. Não tem outra palavra, é censura mesmo. A esquerda encampou a censura. Essa notícia foi sugerida por Augusto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a direita dá um baile na esquerda na guerra por palavras como anistia e liberdade, né? Então tem um vídeo dele aqui muito interessante, acho que tem no YouTube também esse vídeo do Estadão. É curioso, né? Acho que o pessoal tá me imitando, né? Tá vendo que o pessoal gosta de ouvir vídeos ao invés de simplesmente ler o texto, né? E estão imitando o estilo Ancapso aqui nos jornais, né? Eu fico muito orgulhoso com isso, parabéns, vocês estão indo bem. Continuem assim, esse é o caminho mesmo. E copiar as coisas que dão certo, né? Tá muito bem. Uma guerra de palavras acontece na sociedade brasileira. Não acontece agora. Toda a disputa política sempre envolveu disputa por temas e palavras, mas muito mais do que isso, por ideias, né? Existem algumas palavras que são consideradas negativas, a esquerda sempre adorou colar nazismo e fascismo na direita, muito embora a esquerda seja essencialmente, né, a base do nazismo e do fascismo, já falei sobre isso várias vezes, eles acusam a direita de fascista, de nazista e não sei o que lá, fizeram pichação de suástica, que nunca aconteceu no Brasil, nunca teve negócio de pichar suástica no Brasil, mas na época da eleição apareceu um monte de suástica pintada, evidentemente por conta de gente da esquerda querendo fazer false flag, colar isso na direita, né? Mas felizmente o pessoal percebeu o truque, não tem, né? Isso não cola esse tipo de coisa. E o que ele está vendo, ele está dizendo aqui que sim, sempre teve essa briga por palavras, né? E, de novo, o que eu acho a coisa mais escrota do mundo é a esquerda que defende Getúlio Vargas, não porque Getúlio Vargas, o pai dos pobres e não sei o que lá, que fez muito bem. Getúlio Vargas, um fascista de carteirinha, eugenista, né? Assinava a revista Eugenista Brasileira, contribuía com a eugenismo, vocês sabem, né? A base do nazismo do Hitler, né? A ideia de que existem pessoas melhores, raças melhores e raças piores, e você deve, para melhorar a sociedade, você deve acabar com as raças piores para as raças... Um absurdo completo que hoje em dia ninguém mais pensa como isso, mas o Getúlio Vargas pensava, exatamente. E esse pessoal que se diz é o antifascista que defende Getúlio Vargas, é a coisa mais incoerente do mundo, né? Mas, de novo, o que ele fala aqui tem razão. A esquerda adora colar palavras. Por quê? Porque colar palavras é uma coisa fácil. É o que eu falo para vocês. Por que a esquerda está perdendo a guerra com as redes sociais? Porque o debate ele elevou um pouquinho o tom. A esquerda está acostumada com a estratégia do debate, enquanto ele era baseado em diálogos, em slogans fáceis, né? Não, morte aos ricos, eu não sei o que lá. Não, você acha que o rico tem que ganhar menos para você ganhar mais? Sim, eu acho, pô. Não, eu tô ganhando pouco, eu quero que o rico que se foda. Né? Ainda tem inveja da pessoa ainda para estar nisso daí, né? Mas a verdade é que com a discussão na internet, o nível de argumentação subiu um pouquinho. Muito pouca coisa, tá? Não subiu muita coisa, não estou dizendo que o argumento na internet seja muito mais elaborado, mas você saiu do básico do básico, e isso matou essa estratégia da esquerda de colar palavras. Por exemplo, tentaram colar com Bolsonaro de homofóbico, machista, nazista, fascista, não sei o que lá, e não conseguiram colar essas palavras. Não me entenda mal, entre a esquerda colou muito, mas entre a população de forma geral, entre o pessoal que está antenado no que está acontecendo, não colou, né? E lógico, não teria por que colar. E aí o que ele coloca aqui na coluna dele é que a direita estaria ganhando essa guerra. Por quê? Porque a direita incorporou palavras como... Aqui, ó, um exemplo é a palavra anistia.
Foi um termo-chave da volta da democracia brasileira nos anos 70. Representava o retorno do exílio de gente como Leonel Brizola, Betinho, Irmão de Enfio, e a música O Bêbado e o Equilibrista, e não sei o que lá. Hoje é o termo de liberdade, que pede liberdade imediata dos vândalos do dia 8 de janeiro, que depredaram. Não só isso, mas a volta do exílio também, das pessoas que estão lá, do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio, de vários jornalistas que estão no exterior e coisa e tal. Esse pessoal, repara como é que essa turminha do Leblon, né, esses comunistas do Leblon, se acham melhores que o resto da população brasileira mesmo. Não, porque olha só, não há uma trilha sonora de gente talentosa para embalar o movimento atual. E quem se importa com isso? Desde quando a questão é ter artistas de qualidade, né? Esse pessoal, de novo, eles se acham melhores do que a gente, né? Mas quem invoca o termo anistia hoje é a direita. E por que a direita invoca o termo anistia? Porque é a realidade, é o que está acontecendo. Eu já falei, a gente está vivendo um golpe. O que o STF está fazendo hoje em dia é exatamente a mesma coisa que os milicos fizeram em 64. Exatamente, com todos os detalhes sórdidos. Supostamente em 64 haveria o golpe do Jango, que ia implantar o comunismo no Brasil. Os milicos falaram, não, vamos nos proteger o Brasil, vamos proteger a democracia do Brasil com o nosso golpe. Aí eles deram o golpe. Agora o judiciário fez a mesma coisa. Não porque o Bolsonaro vai dar um golpe, ninguém viu o golpe do Bolsonaro, não teve nada. O Lula ganhou a eleição, assumiu, tá lá e coisa e tal. Ninguém viu nenhuma tentativa de nada, de fazer nada, né? Mas estão procurando um golpe como se não houvesse amanhã. Perseguindo pessoas, calando pessoas como se não houvesse amanhã. O que aconteceu no 8 de janeiro foi um absurdo? Não tenha dúvida que foi. Todo mundo critica aquilo ali. Aliás, manifestações da direita raramente tem quebra-quebra, ou até aquele momento não teve nenhuma com quebra-quebra como foi aquela, né? Então, foi um absurdo aquilo ali, sob qualquer ponto de vista. Mas, de novo, é exatamente um protesto que deu errado. Se tivesse policiais suficientes na região, não teria acontecido nada. Como tivesse policiais suficientes, o plano escudo ativado, como teve em todas as manifestações lá em Brasília, não teria acontecido nada, né? Então, ele está reclamando aqui, como é que pode a anistia ser usada pelo outro lado e coisa e tal? E ele não percebe que o problema não é só a palavra. O problema é a coisa em si. De fato, a anistia é usada pela direita porque faz sentido, porque é o que está acontecendo, uma perseguição absurda contra o pessoal do 8 de janeiro, contra Bolsonaro, contra qualquer um que seja de direita. Esse pessoal ainda se acham os contra establishment. Eles hoje são o establishment. A esquerda é o establishment no Brasil. É a elite aristocrática socialista. Já estão há 15 anos governando o país. 15 anos, não, 20 anos governando o país. O Lula se elegeu em 2003 pela primeira vez, né? Aqui, ó, outro exemplo, a palavra censura é uma marca negativa de regime autoritário. Havia militantes que censuravam letras de música, como Chico Buarque, Caetano Veloso e tantos outros, por temas morais e políticos, censuravam capítulos de novela. Pois é, exatamente o que está acontecendo agora. E pelo mesmo motivo, senhor Lana, eles censuravam naquela época, por quê? Porque o governo militar era um governo fraco, um governo que não tinha apoio da população, até teve no início, como o governo do Lula também teve no início o apoio de muita gente. Mas depois, rapidamente, começou a fazer água, começou a ser cada vez mais autoritário contra a oposição, lá em 64 contra os comunistas, agora contra o pessoal da direita, e aí a crítica incomoda o governo fica incomodado com aquilo, ninguém gosta de crítica, gostar de crítica ninguém gosta. E quando o governo percebe que está muito fraco, ele começa a culpar a crítica pela fraqueza dele. Veja, o pessoal do STF é odiado, não é por causa da liberdade de expressão, é porque eles estão fazendo merda mesmo. O pessoal do Lula é odiado, não é porque as pessoas têm a liberdade de odiar o Lula na internet, não, é porque o Lula está fazendo merda. Então a liberdade de expressão, ela reforça esse problema. Só que para o ditador em questão, para a coligação PT-STF que está governando, a junta judiciária PT-STF que está governando o país nesse momento, a crítica é ruim, não pode, tem que calar essas pessoas, né? É exatamente o mesmo que os milicos falaram em 64, tem que calar esse pessoal, né? Aqui, aí ó, a esquerda tenta esquecer o passado. Não, ninguém está querendo esquecer o passado, não. Eu quero lembrar que, bom, eu sei que tem gente na direita que elogia o golpe de 64, que fala que os milicos fizeram a coisa beleza. Eu nunca se me ouviram falar isso. Eu sempre critiquei o golpe de 64. Sempre disse, sim, foi golpe. No momento que teve o ato... Você pode até argumentar que não foi no dia 31 de março o golpe, porque, em tese, o Jango fugiu, então o Congresso assumiu o controle, tudo isso estava de acordo com a Constituição, então até aí não foi golpe.
mas foi no dia 6 de abril, se não me engano, que teve a edição do ato institucional número 1, que é uma coisa que não tinha previsão constitucional, é uma coisa que mudava um monte de coisa, perseguia juízes, perseguia deputados e coisa. Aí foi o golpe, ali foi o golpe. No dia 6 de abril ou 7 de abril, eu não lembro a data exata não, depois dá uma procurada aí no Google aí. Ali foi o golpe em 64, né? Agora, eu nunca defendi esse tipo de coisa. Eu acho que foi ruim o golpe de 64. Ah, mas os comunistas teriam tomado conta do Brasil. Eu não acredito que eles tivessem conseguido. Comunistas, tinha gente que queria golpe no Brasil, haviam comunistas que queriam uma revolução comunista no Brasil em 64, sim. Assim como haviam pessoas que queriam que o Bolsonaro desse um golpe em 2022, eu tenho certeza que tinha um monte de gente que queria que o Bolsonaro desse um golpe em 2022. Teriam força para dar um golpe? Não, não teriam. Os comunistas também não teriam força para dar um golpe em 64. Então, no final das contas, foi absurdo, tanto a ditadura de 64, quanto a ditadura do Alexandre de Moraes, agora a ditadura de 2022, né? Aqui, ó. E aí ele fala assim, não, e curiosamente, aí o Lula elogia o governo chinês, a Janja elogiou e não sei o que lá, e aí acaba ficando, né, acaba entregando a liberdade de expressão para a direita no Brasil. Meu amigo, o senhor Lana, é muito mais do que liberdade de expressão, é a ideia em si. De fato, não tem como descrever com outras palavras. O Lula tentou, tá? O Lula bem que falou que não, que o correto é você estabelecer uma narrativa correta e não sei o que lá. Mas estabelece uma narrativa aí para você dizer que 213 milhões de brasileiros são pequenos tiranos que não podem ter direito à liberdade de expressão, não podem falar o que eles querem, não pode isso, não sei o que lá. Diz aí, chama de alguma outra coisa que não seja censura. Me fala o que seria isso daí. Não tem como dar narrativa nenhuma. É censura o que o PT, STF estão fazendo com o Brasil, com o brasileiro. E quem está, na verdade, traindo o movimento é a esquerda, justamente porque teve, de fato, uma luta a favor da liberdade de expressão lá no passado, e agora está jogando isso pro lixo, porque agora que virou establishment, agora que está por cima, agora não quer, agora incomoda a crítica, agora não quer, tem que proibir esse pessoal que está falando aí, que absurdo essas pessoas criticando a esquerda, chamando o Chico Buarque de músico ruim, o Caetano Veloso de pedófilo e não sei mais o que, né? Não pode deixar essas pessoas criticarem a esquerda, né? Enfim, é muito mais do que briga por palavra. A briga por palavra existe também, tá? Tem alguns temas que o pessoal tenta colocar a palavra da maneira correta. Mas o ponto central aqui são as ideias. O ponto central aqui é que a esquerda é o establishment. A direita agora é o contra-establishment no Brasil. Nós somos os verdadeiros revolucionários agora. E as pessoas querem mudança no sistema. Ninguém está satisfeito com o sistema do jeito que ele está. E é por isso que eu falo para vocês que a esquerda está com um problema e não vai conseguir resolver tão cedo esse problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.